Olá, pessoal, estamos tentando de novo, né? Não sei o quanto que vocês ouviram, mas no nosso, aqui na região onde eu moro choveu muito, ventou bastante, e aí a internet está bem complicada. Eu fiz todos os testes antes da gente começar, reiniciei, liguei na operadora para eles darem uma atualização, não está funcionando. Vamos, vamos seguir aqui, tá bom? Vamos lá. Então, agora a Bianca. Tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bem. Ó, tanto eu como a Bianca moramos na mesma região. Opa! Olha que beleza, tô tentando pôr um filtro para ficar mais bonita e me boto a Dona Hermínia. É que a Bianca ela gosta de ficar com sinusite, sempre que a gente marca alguma coisa, curso, live, então assim, já tá. Ainda bem que ela sempre me manda um atestado. Eu preciso de um tratamento de imunidade, porque eu tô muito Sim, sim. zoada. Eu, hein? Então, eu vou falar de novo, como a gente caiu e voltou, né? Então, a gente está usando a página do Projeto Amplitude, porque a gente teve mais, né, por ter um alcance maior, né, a gente teve muitas visualizações, e como a proposta do projeto, mesmo com o fim, né, dos atendimentos terapêuticos, é a gente continuar compartilhando experiências, informação, então a gente vai usar esse canal, né, para fazer essa troca aí e falar um pouquinho sobre essa alfabetização, né? No fim do ano passado, eu e a Bianca fizemos uma live sobre escola inclusiva e uma sobre adaptação de material, e as pessoas pediram, né, que a gente falasse um pouquinho, né, da questão da alfabetização. Então a gente está voltando agora, no começo desse ano, agora que todo mundo já passou o carnaval, todo mundo já voltou para a escola, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões, tá? Por isso, Teoricamente voltamos ao normal, né? Foi sim, um sim, retorno de ano, é, como foi lá em 2020, que depois parou tudo, e agora então a gente teve uma retomada, mais sim, próximo da normalidade. sim. Então, a gente fez aí um, um, um esqueminha para a gente seguir, né? A gente tem muitas perguntas que foram enviadas, a gente vai responder. Como eu falei, algumas a gente já compartilhou as perguntas, outras a gente vai estar fazendo aqui no momento e respondendo. Agora, o que a gente precisa ver aqui? Falar um pouquinho da gente, né? Então, para quem eu sou a Patrícia, né? Eu trabalhei, né, no Projeto Amplitude por 10 anos, né, desde o início da sua fundação. Sou psicopedagoga, então eu trabalho com as crianças, mas também com a orientação das famílias e das escolas. O meu foco, né, sempre, a minha experiência, desde antes de eu trabalhar, sempre fui professora, né, então, e das séries iniciais, então a alfabetização é um tema que me fascina, que me envolve e que eu acho que é bem necessário, né, diante desse panorama que a gente está vivendo, né, dessa volta às aulas, dessa dificuldade que as crianças, né, os alunos estão tendo nesse retorno, então acho que vale a pena a gente compartilhar. Então, assim, para o que a gente vai fazer hoje, eu acho que essa minha apresentação breve já é o suficiente. Vai lá, Bianca. Então vamos lá. Também sou professora, sou psicopedagoga, psicomotricista. Nos conhecemos, a Patrícia sendo professora do meu filho. Depois nos tornamos colegas de trabalho, tanto na escola, depois na ONG também. Fiz parte dessa história por um tempo dentro do projeto e o outro Sim, tempo sempre em parceria, sempre estando próximo do projeto. Acho que por eu acreditar demais na proposta de trabalho, o quanto que enriqueceu a minha formação profissional também, a minha experiência, então foi algo assim muito significativo. Tanto quanto a Patrícia também sempre fui das séries iniciais e também da educação infantil. Então, eu acho que esse processo, tanto da educação infantil quanto lá das séries iniciais, elas são o foco do processo de alfabetização, em um momento, numa etapa mais sistematizada do que na outra, mas na verdade as duas etapas são tão importantes, uma é quase que codependente da outra, então elas são muito importantes e esse também sempre foi um tema de muito interesse.
E acho que hoje, quando a gente costuma falar, as pessoas dizem assim, poxa, mas antes da pandemia a gente também tinha crianças com dificuldade para alfabetizar, a gente também tinha crianças com dificuldades N, né, motoras, enfim. Mas eu acho que agora a gente pode observar, e aí se tem alguma professora aqui que se manifeste e conte para a gente se também é a sua realidade, a gente tem observado que isso tem se tornado menos a exceção e mais a regra, por conta dessa ausência dos processos educacionais, a ausência do desenvolvimento de algumas habilidades que são importantes para esse processo e que as crianças não viveram por conta desse momento atípico aí. Até a gente conversando outro dia, assim, conversando, pensamos que nós vamos fazer parte dessa história, nós estamos num marco histórico, isso nunca tinha acontecido, muito menos assim nessa civilização mais nova, agora próximo do século XX, XXI. Então, nós estamos numa fase bem diferente, acho que nós nunca vivemos isso da forma como está sendo vivido agora, então a gente também vai ter que se reorganizar e ressignificar esse nosso retorno, mas o que a gente já consegue observar é isso, essa diferença dessa criança que está chegando numa intensidade muito maior. Então, o tema acaba se tornando mais necessário ainda do que sempre foi. Sim, acho que vou dar um oi geral aí para as mães conhecidas, né? A gente tem a Aline aí, eu tenho a Fernanda, a Luana, a Lois, tá todo mundo aí. Então, dá um beijo para vocês e a gente vai conversar um pouquinho. Eu acho que além disso que a Bianca falou, tem a questão de que a gente tem visto muito, né, tanto crianças e adolescentes, que esses 2 anos praticamente, né, de aula remoto, eles perderam, né, a motivação, a vontade de ir para a escola, de aprender. Então, assim, e aí eu não falo só das crianças que têm um diagnóstico, que têm alguma necessidade já atestada, né, já fechada, né? Eu vejo assim, muitos não querem ir, porque aí quando voltou o ano passado, era meio um circuito de rodízio, né? Então eu vou 2 dias, fico 2 em casa, essa semana eu vou 3 dias. Então, no geral, eles tiveram uma queda muito grande na vontade, né? Então, o nosso trabalho é esse, né? De trazer a motivação, resgatar esses alunos, né? Mostrar que, ó, a vida é assim, né? Não é só do jeito que a gente estava levando, né? Fazendo prova no Google, então a gente tem que retomar tudo isso. E aí a gente vê essa questão. O mundo real faz parte, né? A gente não Sim. pode viver. A gente ficou à parte por um tempo momentâneo. Aliás, um momento muito mais longo do que a gente desejava, esperava ou imaginava. Esperava. Então, e acho que a Loris colocou uma coisa aí super importante da questão emocional. Me surpreendeu muito esse ano, eu estou como professora da educação infantil da rede municipal, e me chamou muito a atenção a quantidade de crianças que tiveram, assim, não sei se a palavra mais adequada, qualquer coisa a psicóloga aí me corrige, mas uma sensação meio que de sofrimento mesmo das crianças, porque esse desligamento da família, ele tem sido algo muito mais impactante. E uma das nossas crianças que chegou na escola precisou entrar como familiar. Essa criança não consegue sair de casa e ela não está frequentando a escola e está frequentando uma psicóloga para conseguir fazer essa desvinculação. Eu não sei dizer a história dessa criança, eu não sei se ela perdeu alguém importante da família, eu não sei se tem um contexto além daquele que eu pude observar, né? Então, eu só consegui observar porque era uma criança da minha turma, então a mãe entrou junto na sala, ficou ali um pouco. Mas o quanto que essas questões emocionais também estão diretamente relacionadas até a questão da motivação. O quanto que o novo, que a insegurança, tudo isso também mexe com, associado à minha insegurança do Covid, de perder alguém, da relação da morte, do adoecimento, também do novo, do desconhecido. Então, o quanto que essas questões emocionais também acabam envolvendo as questões motivacionais e tudo mais, né? Sim. Então, e aí não tem como, né? A gente está falando hoje especificamente de um tema de alfabetização, né? Que eu acho que isso compreende vários outros processos, né? Várias habilidades, né? Que influenciam em todas as áreas. Então, a gente tem crianças que estavam começando nesse processo e ficaram em casa onde os pais não puderam acompanhar,
muitos pais também trabalhavam em casa, e alguns até tiveram a possibilidade, mas tem outros que, por vários motivos, que não dá para a gente ficar elencando, nem julgando ninguém, não conseguiram dar esse suporte, né? E a criança precisou de muito mais, porque não seriam meia hora que aquele pai sentasse com aquela criança por dia que fizesse a diferença. Ela precisava das 4 horas, das 5 horas dentro da escola. Então, assim, eu não gosto da frase correr atrás do prejuízo, né? Porque ninguém quer correr atrás do prejuízo, mas assim, está na hora da gente recuperar aquilo que não acontece, que não aconteceu. Então, a gente vai partir um pouquinho para as perguntas, porque eu acho que vendo as perguntas, né, eu já fiz outros momentos, né, de conversa sobre alfabetização, e as perguntas elas, não estão, né, voltadas, né, focadas apenas na questão da pandemia, né, nesse atraso. Está falando na questão da alfabetização, por quê? A alfabetização por si só já é um momento de grande ansiedade, de grande aflição, né, por parte das famílias, né, e por parte das crianças também, né. Esse ano eu participei da reunião da escola de uma criança que eu atendo, e aí uma mãe começou a falar, gente, desculpa a minha ansiedade, e a professora do segundo ano falou assim, fica tranquila, porque se tem uma série que tem uma ansiedade, é no segundo ano, né? Então, o primeiro e o segundo ano, né, que a gente tem aquela ideia de, não, tem que ler, tem que aprender, e aí, porque o fulano já fazia isso nessa idade, ele não, então a gente tem que recuperar. Então, assim, já tem uma aflição e uma ansiedade por si só. Então, a gente podia começar com as perguntas, tá bom? Bianca, como que você quer fazer? Você que está aí com a voz mais complicada, você vai falando, você faz, você quer intercalar uma e outra? Como que você quer? Vou intercalar, até agora eu estou bem, estou com a minha garrafinha de Tá água bom. aqui, com uma pastilha. Se eu começar a Tá tossir bom. muito, eu vou me retirar para não atrapalhar. Tá E bom. te deixo, né, com a voz, fica à vontade, mas acho que já estou mais equilibradinha já. Então, tá bom. Então, vamos lá. Primeira pergunta, né? As crianças especiais podem aprender da mesma forma? Então, eu penso o seguinte, né? Já fiz a pergunta e já estou respondendo, para poupar a sua voz, tá? Vai lá, pode Acho que a gente tem que pensar exatamente o que significa essa criança especial, né? Essa criança especial é a criança que tem algum diagnóstico, que tem alguma necessidade, que precisa ser de uma intervenção mais dirigida, né? O que a gente entende por isso? E aí a gente já tem o contraponto, né? Que não são só as crianças ditas, né, especiais, que têm alguma síndrome, um transtorno que tem essa dificuldade no aprender da mesma forma. Né? Que, na verdade, assim, todos nós, né, independente de diagnóstico ou não, nós temos histórias de vidas diferentes, nós temos níveis culturais diferentes, vivências, né, socioculturais, até emocionais diferentes, e que isso, de um jeito ou de outro, interfere na forma que eu vejo o mundo, na forma que eu aprendo. Então, por isso, a gente não pode falar que elas vão aprender da mesma forma. Independente de qualquer coisa, o importante é saber como aquela criança em específico aprende. É uma criança que é mais visual, ela vai se beneficiar mais de imagens, desse apoio visual, ou é uma criança que ela precisa mais desse movimento, né, desse apoio sinestésico, né, do movimento do corpo, de manusear as coisas, de fazer um movimento da boca, ou uma criança que tem uma memória muito boa e a gente vai usar a memória dela para aprender, para ensinar, para exercitar. Ou criança que é melhor auditivo, né? Recebe melhor as coisas se for pelo canal auditivo. Então, cada um de nós tem um jeito de aprender, né? Tem um jeito de dar as suas respostas, tem um jeito de se posicionar e de dar a sua contribuição. Então, resumindo, né? Todas as crianças elas podem aprender, cada uma do seu jeito, no seu tempo, né? Lógico, esse tempo supervisionado, estimulado, mas assim, todo mundo tem possibilidade de aprender, desde que tenha alguém que faça, né, esse caminho, né, que ajude, né, nessa construção. Então, assim, todo mundo pode aprender, mas não quer dizer que todo mundo vai aprender as mesmas coisas, do mesmo jeito, da mesma forma. Acho que essa questão do tempo
é algo importante a gente pensar que esse tempo não pode ser passivo. Como você colocou, tem que ter um suporte, tem que ter um Sim. apoio, tem que ter a tentativa de estratégias, seja essa criança uma criança com deficiência ou não. Uma coisa que acho que é importante a gente ressaltar aqui é que, geralmente, pelo senso comum, as pessoas predeterminam que uma pessoa com deficiência é uma pessoa sem inteligência. E isso não é verdade. Então, muitas vezes a gente encontra crianças, e aí, porque nós estamos aqui, né, no universo da pessoa com autismo, da criança com autismo, a gente sabe que tem muitas crianças que têm hiperlexia, que essas crianças leem e elas, muitas vezes, elas não conseguem nem colocar, nem pegar o lápis. Que isso também vai ter uma pergunta depois ali, que por isso Sim, também eu sim. estou lembrando agora. Então, acho que são coisas que a gente, primeiro, precisa desmistificar a ideia de que a deficiência é a ausência de inteligência. Não, ela não é ausência de inteligência. Existem pessoas com deficiência ou transtornos que têm mais dificuldades, desde que essa característica tenha relação direta com o processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Então, a gente tem, por exemplo, algumas crianças com dislexia, algumas crianças com algum tipo de transtorno que dificultam realmente o processo da alfabetização, mas que não é um impeditivo determinante. Tem isso, não vai aprender. Ou não Sim. tem, vai aprender. Então, a gente sabe que isso também é algo que a gente precisa levar em consideração. E a questão da vivência e da experiência também é outra coisa extremamente importante, mas a gente também precisa pensar que muitas vezes, quando a gente tem uma deficiência intelectual associada, seja com autismo ou com qualquer outra deficiência, a deficiência intelectual dificulta um pouquinho do processo da escuta, da compreensão cognitiva das comandas, das instruções. E que talvez, quando a professora fala lá na frente, uma instrução que para nós pode ser considerada simples, do tipo, pegue o livro de português, abre na página 20 que a gente vai ler o exercício número 1. Já é uma quantidade de informações assustadora para essa criança. Se você fizer, e até muitas vezes incompreensível. Então, se você fizer, por exemplo, o apoio visual de mostrar para essa criança, de ajudá-la nessa estratégia, de manipular as folhas até chegar na folha, ajudá-la a identificar onde é a localização desse número de página e todas essas questões, a gente pode facilitar esse processo e diminuir um pouquinho até a questão emocional e a angústia do que da gente perceber muitas vezes que a criança, em alguns momentos, ela tem consciência de que ela está num processo diferente dos demais da turma. E, às vezes, ela pode ter menos coragem de arriscar, menos vontade de participar, por também passar por essa questão emocional. Então, acho que é bem amplo tudo isso, mas a gente, enquanto profissional desse processo, precisa pensar em todas essas etapas para conseguir colaborar e facilitar esse processo de aprendizagem do nosso aluno, seja da alfabetização ou de qualquer outro conhecimento que a gente esteja trabalhando. Vi que a Juliana mandou uma pergunta aqui, né? Quando a escola, né, não entende que o tempo é do aluno, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa expressão, né? Cada um tem o seu tempo de aprender, porque muitas vezes, quando se usa essa expressão, a gente acaba se acomodando, né? Não é o tempo dele ainda, né? Vamos deixar que uma hora ele vai aprender. E eu lembro que enquanto eu trabalhava com o segundo ano, tinha muitas coisas que realmente aconteciam isso, né? Passava o primeiro semestre com muita dificuldade, vinha as férias no meio do ano, e de repente em agosto parece assim, né? Se abriu, né? Só que por que ela se abriu dessa forma? Porque durante todo esse primeiro semestre foi feito um trabalho de direcionamento, né? Como se a gente estivesse começando a trilhar o caminho para que ela pudesse abrir o portal, né? A gente for usar uma metáfora assim. Preparando a base, daí a Sim. estrutura, a fundação dessa casa, né? Então a gente tem os dois lados. Então tem aquela escola que tem um discurso assim, deixa que no tempo dele ele vai aprender. Então, enquanto esse tempo dele não chegar, vamos deixar ele fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, né? Como se fosse assim, como se a aprendizagem, né, fosse uma coisa mágica, né? Você vira a chavinha, pronto, acontece, né? Então tem esse lado. E por outro lado, tem a escola
que não aceita, né, que essa criança pode estar um pouquinho mais atrasada, tem mais uma dificuldade que precisa ficar mais tempo em um determinado assunto. Então, a gente tem todo esse caminho. Então, quando a escola não tem esse mesmo olhar, essa mesma disponibilidade, né, de ajudar o tempo dessa criança, a melhor coisa a fazer é tentar conversar e explicar. E eu sei que muitas famílias já fazem isso, né? Mas assim, eu estou bem. Esse ano eu tenho conversado com algumas escolas já esse ano e percebi que parece que as escolas estão mais abertas, né? Mais entusiasmadas. Não sei se foi a saudade ou a dificuldade que elas tiveram com o ensino remoto que fez a vontade de, não, vamos voltar e vamos trabalhar para valer, né? Vamos trabalhar para valer, não, vamos fazer diferente, né? Mas eu acho que tem um pouquinho disso, mas não tem jeito, né? Quando a escola não aceita, a gente tem que tentar conversar, tem que tentar ganhar a escola. Não adianta chegar brigando na escola, né? Acho que é ganhar a escola e tentar se tornar, formar uma parceria, né? Onde o aluno, a criança, o meu filho, né, seja beneficiado. Né? Não é uma guerra para saber quem ganha, quem está com a razão, se é a escola, se é a família, mas assim, todo mundo tem que estar com foco no aluno, né? A gente não está contra a escola, né? Estamos juntos da Sim. escola pelo bem comum, que é o processo de aprendizado da nossa criança. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Nesses 6 meses aí que você viu que essa criança, desse exemplo que você deu, que essa criança ficou aí um pouco meio que estacionada, com toda certeza essa criança teve pequenos avanços até ela chegar depois dessas férias Sim. e ter essa abertura aí, ou esse ganho de conhecimento, ou até a maturidade para conseguir demonstrar o conhecimento que ela estava adquirindo e ficou ali guardadinho por alguma questão. Então, eu também acho que esse é um ponto importante. O nosso objetivo final é o processo de alfabetização lá nas séries iniciais. E aí, o que a gente não pode é que essa criança não tenha nenhum tipo de avanço. Então, a gente vai fragmentar para algumas crianças em muito mais etapas do que para outras. Para algumas crianças, esse processo vai ser mais fluido. E aí, agora eu vou até dizer como mãe, o meu filho demorou um pouquinho mais para ser alfabetizado que a minha filha. E aí existe também a questão de que coloca-se da maior disponibilidade, muitas vezes, da menina, que tem uma questão com a linguagem muito melhor desenvolvida do que com os meninos. Então, eu não sei até que ponto a gente pode afirmar essa informação, mas eu posso dizer que na minha realidade, a minha filha tinha um discurso e uma fala muito mais intensa, então os processos de linguagem dela eram muito melhor desenvolvidos e os processos motores do meu filho eram muito mais desenvolvidos. Então, ele tinha uma letra impecável. Ele jogava letra quadradinha. Toda quadradinha. Ele jogava bola, ele andava de bicicleta, então ele fazia um monte de coisa motora, fisicamente, de uma qualidade ou uma característica diferente da Rafaela na mesma idade de desenvolvimento. Então, na verdade, se a gente for analisar, não houve um atraso, houve, na verdade, uma facilidade com aquela habilidade que eu já tinha disponível. Então, o nosso papel também é observar isso e conseguir fazer um equilíbrio dessas habilidades. Então, se a minha criança é muito boa na linguagem e tem uma falta de desejo de desenvolvimento motor, que tem muita criança, e principalmente hoje, que fica muito no sofá, muito no iPad, muito na televisão, e por conta da pandemia isso agravou. Então, a gente precisa estimular que essa criança também faça uso desses processos corporais, porque ele também faz parte do aprendizado. E, ao mesmo tempo, aquela criança que só quer brincar, correr, jogar bola, a gente também precisa oferecer oportunidades de linguagem para essa criança, para que ela possa, então, ampliar o seu repertório, o seu vocabulário, que são situações que também favorecem a aprendizagem. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa também pensar. A minha criança não chegou no objetivo final, mas ela está avançando em alguns aspectos. Então, se ela está avançando, o caminho está seguindo. O que a gente precisa se preocupar é quando não há avanço daquilo que eu sabia ontem e daquilo que eu sei hoje. Sim. Então, nada melhor do que eu ser a comparação para mim mesma no meu processo de aprendizado, né? E não o primo, o irmão, o filho do vizinho. Acho que isso acaba não funcionando muito bem. Eu acho que isso é bem determinante, né? Porque, às vezes,
os pequenos avanços que a gente vai tendo ao longo desse semestre, a gente está dando esse exemplo, passam desapercebidos, né? Porque enquanto eu estou tendo pequenos avanços, o meu amigo do lado já está lendo frase, já está lendo livrinho, já está lendo as placas, e eu ainda estou lá, né, num processo anterior, né? Então, acho que vai de encontro até com a sua primeira fala, quando você falou, de repente o meu aluno não consegue seguir as instruções simples, né? Põe na página 20, né? Eu tenho que passar o passo a passo, ele vai ter que pegar a apostila, vai ter que ver onde tem o número, vai ter que perceber que tem uma sequência. É a mesma coisa, né? Quando a gente fragmenta e vai, não só fragmentar, mas assim, registrar os avanços de cada fase, é mais fácil a gente, né, ter aí um produto final, né? E poder comparar aí o resultado. Exatamente. Certo? Vai lá, Bianca, já que você falou de hiperlexia, eu acho que essa pergunta vai entrar um pouquinho aí, ó. Minha filha tem 3 anos, reconhece o nome dos produtos e propagandas. Ela só memorizou ou ela já sabe ler? Então vamos lá. É possível que estejam acontecendo as duas coisas. O que a gente vai precisar, geralmente, como a gente faz a leitura dos... Antigamente a gente tinha o processo de leitura como os pictogramas. Então a gente se comunicava lá na época pré-histórica com desenhos, com símbolos. Então a gente passou desse desenho e desse símbolo até chegar no código da leitura e da escrita, que é o nosso alfabeto. Então esses símbolos, eles são de alguma forma ou considerado lá os emojis, os pictogramas. Então, os emojis que a gente tem hoje. Então, os emojis, eles são autoexplicativos. E as marcas são símbolos que trazem para a gente a referência. É claro que aquele símbolo só faz sentido para mim se eu tenho contato com ele. Então, uma criança que está acostumada a ver na mesa da casa dela uma garrafa de Coca-Cola e escuta as pessoas dizerem, me dá a Coca, eu quero Coca, passa a Coca para mim. Então, essa criança está criando, na verdade, uma associação dessa palavra Coca-Cola com o símbolo daquilo que ela vê, com a cor do rótulo da garrafa, com a cor do líquido que tem dentro da garrafa. Então, é até possível que essa criança encontre um outro líquido escuro e que ela reconheça como Coca-Cola, mesmo não sendo Coca-Cola, porque é o que ela tem de associação dessa informação. Então, é possível que essa criança esteja, então, realmente só memorizando, e não é bem uma memorização aleatória, mas é uma associação dessas informações. Então é possível, e toda criança passa por esse processo de primeiro ter essa memorização e essa associação. O que a gente começa a observar, por exemplo, na criança com autismo que não comunica os processos de leitura. Então, uma outra criança talvez te chame e fale assim, mãe, eu li o que está escrito aqui, ou olha, aqui está escrito tal palavra. Então, essa criança vai chamar a sua atenção, vai compartilhar com você. A criança autista, com autismo, geralmente ela não tem essa intenção comunicativa. Então, muitas vezes ela lê, ela sabe ler, mas ela fica com aquilo guardado para ela. Então, o que a gente precisa fazer? Isso pode ser tanto em terapia, quanto em casa, ou quanto na escola, oferecer para essa criança outras situações para a gente começar a entender se essa criança de fato memorizou ou se ela está passando por esse processo de leitura. E aí, então, a gente vai dando conta de observar isso a partir do momento que a gente oferece situações fora daquelas situações que são do cotidiano mais presente para ela, para a gente conseguir, então, fazer essa diferenciação. Então, existem crianças que conseguem fazer leitura. Eu fiz a ficha de uma das famílias lá da escola, a ficha de saúde, essa criança é uma criança com autismo, e a mãe disse assim, ele adora assistir documentários de animais. E aí eu disse, puxa, que legal, né? Eu falei, e o que mais ele faz? E comecei então a perguntar para essa mãe. Ela disse, eu falei, mas ele fica atento ao vídeo, ele faz outra coisa enquanto ele assiste, ele só ouve, ele de fato se concentra. Ela falou, olha, às vezes ele pega o alfabeto móvel e enquanto ele está escutando o programa, ele vai montando. Aí eu disse, o que ele monta? Aí ela disse assim, cachorro, au au. Então, ele faz a palavra e faz o som que aquele animal produz. Então, a onomatopeia do som. Então, ele coloca lá au, au, para fazer o au, au do latido do cachorro. E ele faz isso com o pato, com a, e o quá, quá do pato é com o que, o a. Então, eu disse para ele, eu falei, bom, podemos dizer que aí temos um sinal de que é possível que o seu filho saiba ler. Aí eu falei para ela, você dá para ele modelo para ele copiar as letras? Ela disse, não. Quando eu olho, tá lá.
Então, ela até falou assim, aí ela falou assim, meu Deus, será que ele lê? Eu falei, então, a gente precisa descobrir isso, não dá para a gente afirmar, mas é uma dica que isso pode estar acontecendo. Mas ele não gosta de pintar, ele não gosta de segurar o lápis, ele não escreve, mas ele consegue fazer essa produção. Então, já fica aí para a gente a dica de que Vamos tentar de novo aqui. Bianca? Ei, Bom, cheguei, olha, ah, todo o meu filtro, puxa vida. E fiquei falando igual uma xarope sozinha. Ó, vou pôr e esse aqui eu aqui. não, e aqui eu não sabia se alguém estava me vendo, só você estava travada, foi uma beleza. Olha, você estava travada, eu fiquei falando igual um papagaio sozinho, a gente não sabe Ah, se deu certo ou não. É, o pior tá, é que você não conseguiu gravar, né? Esse pedacinho que travou. não, Você não baixou, né? não, Então perdemos tudo. é. Bom, vamos lá. Então, Vamos lá. finalizando essa questão da pergunta da hiperlexia, acho que é uma questão que a gente tem que ficar bem atenta. A semana passada eu conversei com uma escola e a escola falava, um menino, né, que eu atendi até o ano passado, ele foi para uma escola, só que ele apresenta, né, características que indicam que ele está dentro desse quadro de hiperlexia. E todo o nosso trabalho, qual é o problema da hiperlexia? Né, eu acho que o sonho de qualquer mãe é que seu filho aprendesse a ler sozinho, sem nenhuma intervenção, mas a questão que a gente vê muitas vezes que faltam algumas habilidades que seriam, que na idade dessa criança já deveriam estar desenvolvidas, né, adquiridas, e que muitas vezes não tem porque por esse fascínio pelo mundo das letras, dos números, a criança acaba se fechando naquele mundo, né, naquele universo, e se fecha para outras possibilidades. E aí eu fiquei bem satisfeita quando eu conversei com essa escola, e a família falou exatamente isso, né? A coordenadora falou isso, não, você não se preocupa, porque aqui ele entrou no, não sei que nomenclatura que eles usam, se é G1, grupo 1, sabe? No grupo que ele entrou, durante todo o trabalho na educação infantil, o nosso foco é brincadeira, desenvolvimento de classificação, seriação, tudo isso que são coisas que são importantes antes da gente entrar nesse mundo da alfabetização. Então, eu fiquei bem satisfeita com isso. Então, acho que se no caso dessa menina, dessa pergunta, se ela está memorizando ou não, tudo bem, a memória também faz parte desse processo. A gente não pode ficar só parado na memória, mas ela também faz parte desse processo. E a gente tem que tomar cuidado, porque é uma criança muito pequena, com 3 anos, né, que já sabe o nome de produtos de propaganda, não sei o quanto que ela tem isso, mas assim, se a gente... E o que normalmente as famílias fazem, né? E como família a gente faz isso mesmo. Olha, mostra para a vovó o que está escrito aqui. Olha, mostra que você já sabe ler isso. Então a gente está fazendo com que a criança fique mais envolvida, né? Nessa questão, né? Nesse momento que ela está vivendo, né? E a A gente tem gente que acaba pensar o quê? supervalorizando. E não que Sim, não seja bom a gente verificar as conquistas dos nossos filhos, isso é incrível, mas acho que é isso, é diversificar. Nenhum excesso é positivo. Nenhum excesso. sim, Nem o que não lê nada e nem o que lê tudo, ou o que só gosta das letras ou o que não gosta. E como bem colocou essa escola, os processos da brincadeira, todo esse processo de seriação, todas essas habilidades que envolvem os processos do brincar, eles estão diretamente relacionados aos processos de aprendizado, sejam ele da alfabetização, da matemática e do relacionamento com a vida. Então, quando a gente brinca, a gente espera a nossa vez, a gente fica com a vitória da conquista do nosso colega também. Então, a gente aprende a ser mais cooperativo, a ter empatia. Então, o quanto de habilidades a gente aprende, muitas das vezes inconsciente, e que fazem parte de todo esse processo acadêmico escolar mesmo que a gente desenvolve. Então, não é só para alfabetização, a gente está falando disso, é o nosso foco, mas é uma das questões, né? Então, que envolve o processo de escolarização.
é legal que a gente valorize todas essas outras habilidades e processos também. Sim. O Bianca, a Juliana perguntou também, quando a escola fala em relação à alfabetização, se a gente pode entender como a matemática dentro da alfabetização também. Olha, não necessariamente. Tudo vai depender do foco da escola. Na verdade, assim, existe hoje os dois processos acontecendo. A gente sempre ouviu falar muito da alfabetização e letramento, que é totalmente voltado para a língua portuguesa, para a linguagem, então para leitura e escrita. Mas a gente tem hoje também uma linguagem dita como alfabetização matemática. Então a gente precisa entender se a escola está colocando dentro do mesmo grupo de desenvolvimento a alfabetização enquanto linguagem da língua portuguesa e linguagem matemática, as duas coisas podem estar fazendo parte. Caso contrário, ela pode estar escolhendo uma informação só. Então, acho que a parte mais interessante é conversar com essa escola e pedir que eles sejam mais claros nessa informação. Então, entender se tem realmente relação com a alfabetização matemática ou não. Algumas escolas fazem os dois trabalhos e algumas escolas acabam tendo um foco muito maior direcionado para a parte da linguagem e não da linguagem matemática. Sim. Vai lá, próxima pergunta. Sou eu, né, agora, né? Peraí. O que eu preciso fazer? Se a gente for cair de novo, não encerra a live, salva. Pede para salvar Tá. primeiro, depois eu junto tudo. Agora o primeiro pedaço já foi, É, mas depois eu vejo se é possível recuperar, mas acho que não. E aí, então, se for cair de novo, salva primeiro, tá? Não encerra. não tinha nenhuma Nenhuma opção. opção. Não, estava atrelada de vez. Tá? Vamos lá. O que preciso fazer para que meu filho aprenda a juntar letras? Então, quando a gente fala de alfabetização, é muito mais de juntar o B com o A para fazer o Bá, né? Porque não é o nome da letra que eu preciso do som que a letra produz, né? Porque na verdade a junção vem do som, né? Quando eu faço a letra, né? Embora a grafia mostre que é uma junção, né? Mas só o B com A vai continuar sendo B e A. Né? Não vai ter. Eu só vou conseguir juntar quando eu fizer do B, né, com o A. Então, eu acho que a primeira coisa é despertar, né, para essa consciência fonológica, né, para perceber o som que cada letra faz. Né? Quando eu ponho uma letra ao lado da outra, quando eu faço essa junção, que som que eu vou emitir? E aí a gente trabalha muito com a questão da boca, de mostrar o movimento, de fazer o som, de fazer a criança perceber por onde está saindo o som, se o F sai por aqui, ou se sai o V. Então, é toda uma questão que a gente tem que fazer, chamar a criança, né, para a questão, para essas características. Né? Então, a gente pensa que muitas vezes a criança, quando não tem, mesmo a criança que não é verbal, né, já que a gente fala muito de autismo, a criança não verbal, mesmo ela não conseguindo emitir os sons, né, o fato dela ver o movimento que eu faço com a boca, e aí ela vai ter a memória de bem, esse movimento é para tal letra, ela vai conseguir fazer e associando com o que ela ouve, né? Então, da mesma forma que associa o rótulo da Coca-Cola com a palavra Coca-Cola lá no almoço e no jantar da casa, a partir do momento que ela ouve repetidas vezes esse som com a intenção de comunicar e ouve e vê o movimento, ela também começa a fazer essa associação. E aí uma coisa que eu acho que é importante, mesmo que ela não comunique hoje, ela não consiga, talvez ela não seja verbal ao longo da sua vida, talvez ela seja. Também não dá para determinar, mas independente dela conseguir comunicar com a voz ou comunicar com letras, com escrita em recursos tecnológicos, dentro da cabeça dela, os processos podem estar acontecendo mesmo que ela não fale. Então, a gente não pode deixar de falar ou de fazer porque a criança não comunica. Então, ela não comunica, ok, mas ela está absorvendo essa informação, né? Acho que uma coisa bem legal da gente pensar quando fala isso é que quando nós íamos para a escola, e aí também já vai uma outra pergunta aí, a gente também aprendia as letras separadas, depois a gente aprendia a juntar e virar uma sílaba, para depois juntar e virar palavra.
Com o passar dos anos e todas as pesquisas que foram feitas e estudos que foram feitos acerca do processo de leitura e escrita, a gente descobriu que esse processo, na verdade, ele pode ser um pouquinho inverso daquilo que a gente imaginava, daquilo que a gente tinha de conhecimento lá 40, 50, 60 anos atrás. Então, hoje a gente entende que na unidade sonora, que é o fonema, a gente tem no grafema e no fonema, a gente tem uma combinação de sons. E aí eu preciso discriminar esses sons. Então, no Bá, como você falou, eu tenho que discriminar quem são as letras que formam esse som. Então, acho que a gente parte da unidade sonora para a letra e não da letra para a unidade sonora, porque geralmente também a gente confunde o nome da letra com o som da letra. Uma outra coisa importante de se fazer é isso, é de dizer para as crianças, e não dá para ser algo natural, orgânico, a gente precisa sistematizar esse conhecimento. Então a gente precisa dizer, olha, essa letra aqui chama. E aí, claro que nas vogais a gente tem o som igual ao nome da letra, mas nas consoantes não. Então, dizer, olha, algumas o som é igual ao nome. Então, olha só, a letra A chama A e o som que ela faz é A. Mas a letra B chama B, mas o som que ela faz é B. Então, a gente precisa tornar... mas é óbvio. Não, não é óbvio. Não é óbvio para gente, que já sabe, que já está mais do que treinado nesse processo. Para as crianças, não. E mas mesmo para a gente que foi alfabetizado de uma outra forma, até a gente ter esse hábito, levou tempo, né? Porque a gente beira B de qualquer jeito, né? Não, muito aprendizado, né? Então, por isso que a gente também passa por esse processo, todos os profissionais, de aprender, imagina se a gente tivesse se formado e nunca mais tivesse lido, estudado ou feito nada, e tivesse continuado a dar aula da mesma forma de quando a gente saiu do magistério ou da faculdade. Então, a gente também precisa acompanhar toda essa evolução que tem acontecido para que a gente também consiga adaptar e descobrir que muitas das vezes não é só a dificuldade da criança, mas é a estratégia que eu, enquanto professora, utilizo para ajudar essa criança nesse processo de alfabetização. Uma coisa importante que a gente acaba não levando em consideração é a discriminação auditiva antes da discriminação dos fonemas. O fonema é algo assim muito mais subjetivo. Então a gente também começa por discriminar os sons de outras coisas, dos objetos, então de um ventilador, de um chuveiro, de um liquidificador. A gente também precisa nessa discriminação sonora treinar o nosso ouvido para isso. E o que acaba acontecendo? Hoje a gente vive num ambiente com uma poluição sonora assustadora. Então a gente tem, assim, muitas vezes, alguém no celular, alguém na televisão, uma outra pessoa fazendo comida, e a gente acaba, e aí a gente volta na questão da obviedade que não existe, achando que é natural a gente entender de onde vêm todos os sons, e quem produz todos os sons, e quais os sentidos deles. Então também é importante que a gente faça esse treino para observação de animais, sons da natureza, sons dos ambientes domésticos. Então, quanto que é importante a gente também fazer esse treino auditivo, da discriminação auditiva, para ajudar anteriormente aos processos da consciência fonológica, por exemplo. Eu acho, até pensando nesse período que a gente está vivendo há 2 anos usando máscara, o quanto que as crianças não estão prejudicadas. Porque nós mesmos, você está em um lugar e vai falar alguma coisa, você fala, não estou entendendo. Né? Imagina num ambiente escolar que já tem um barulho, já tem um ruído natural, né? Um barulho, imagina todo mundo de máscara e você tentando ensinar o som. Tem criança que não vai ficar afetada, porque já tem isso mais apurado. Mas tem criança que vai ter mais dificuldade mesmo. Né? Então, assim, é muita coisa, né, que está envolvida, né? Sim. A daquilo que eu vejo com aquilo que eu escuto, porque eu não vejo. E aí eu não vejo e eu não escuto direito, né? Exato. Já que eu escutei casa, será que eu esqueci, né? Caça, o que eu ouvi, né? O que eu escutei? E piora quando a gente não tem referência dessa palavra. Então, se for uma palavra nova que vai passar a fazer parte do meu vocabulário que eu não tinha ainda, é mais desafiador ainda. Sim, sim. Eu tentei usar o Face Shield para contar uma história. Porque eu falei, pelo menos na contação de histórias, as crianças estavam sentadas, eu estava em pé, nós estávamos a um distanciamento significativo, mas eu não quis também colocá-los em risco, então coloquei o Face Shield. Olha, o som parece que para naquele negócio, naquele plástico, e não vai embora.
não ecoa, é pior do que a Sim, máscara. Quer dizer, a criança bem... vê, mas hoje nós temos de novo a realidade de uma escola pública, 32, 30 crianças na sala de aula. A criança que estava lá mais distante, eu não podia trazer todo mundo grudadinho perto de mim. Sim. A criança que estava mais distante não estava me escutando. Então eu acabei trocando a estratégia e voltando para a máscara, ao invés de ficar com face shield, porque a voz, o som para e então, assim, Sim. tá difícil achar uma solução plenamente adequada para esse momento que a gente vive hoje pós-pandemia, ou sei lá, no meio da pandemia, não nem sei até que ponto ela acabou, não, porque a gente ainda continua fazendo uso de algumas estratégias para se preservar e que prejudicam esse processo de aprendizado, mas o quanto que é desafiador a gente utilizar desses recursos para se proteger as crianças, mas ao mesmo tempo diminuir esse processo de aprendizado aí das habilidades. Isso. Até a Fernanda colocou aqui, né, no caso do filho dela, o Guilherme, está no 5º ano, né, mas é como se ele tivesse no 3º, né, tá com um déficit. E assim, eu conheço o Guilherme, eu sei o potencial que ele tem, desde muito pequeno, assim, ele tem um bom raciocínio, mas realmente ficar fora da escola, né, por mais que ele tenha uma mãe presente, ele tem irmãos mais velhos que vão bem na escola também, mas é diferente, né? Não tem a estimulação da escola. Então, o que a gente tem que fazer, né, é tentar ver aonde que ele parou, né? E vamos tentar aproximar o máximo possível daquilo que é esperado. Com certeza, ele não é o único nesse universo. Muitas crianças, como a gente falou, mesmo as crianças que não têm diagnóstico, né, no caso do Guilherme é um menino autista, mas crianças que não têm esse diagnóstico também estão com esse atraso. Então, assim, a gente tem que olhar para ele, mirar no que é esperado para as crianças na idade dele, na série dele, e tentar fazer essa aproximação. Sim. Tá bom, Fernanda? A Rose está aqui, mas a Rose tinha feito uma pergunta com relação ao aprendizado do filho dela. Não sei se é filho ou filha, mas me parece que a criança tem 14 anos, então já é um adolescente, e que essa criança não aprendeu, não foi alfabetizada. Então, a dúvida era se essa criança consegue se alfabetizar ainda, apesar da idade e dessas estratégias não tão adequadas. E aí, o que eu disse? Se a Ruth estiver aí, ela até quiser fazer a pergunta de novo, fique à vontade. A gente só deixa de aprender a partir do momento que não existe mais vida no nosso corpo. Enquanto há vida, a capacidade de aprendizado. Agora, determinar se isso vai acontecer, como e quando, a gente precisa conhecer essa criança. E aí eu lembrei por quê? Porque, como você disse aí do Guilherme, a gente precisa saber aonde essa criança está, né, como ela se encaixa nesse universo, nesse processo, para eu saber que ferramentas eu tenho, que estratégias eu posso utilizar com ela para que ela consiga avançar nesse processo. Então, eu não posso nem afirmar que sim e nem que não, porque, na verdade, a gente só consegue a partir do momento que a gente inicia um processo de trabalho, de intervenção, para entender o quanto que essa criança vai conseguir avançar nesse processo. Mas acho que uma coisa que é importante a gente sempre levar em consideração: o ser humano é capaz de aprender em qualquer etapa da vida. Não é porque ele passou lá da primeira infância, dos anos iniciais, que ele se torna uma criança incapaz. Então, da mesma forma que a deficiência não determina a ausência de inteligência, estar mais velho também não determina que eu sou incapaz de aprender determinada situação ou não. Então, a gente tem sim que sempre acreditar nesse potencial, mas fazer uso de estratégias adequadas e partir do ponto que aquela criança está. Então, para conseguir ter uma maior chance de sucesso nesse processo. Então, a princípio... Mas se não, fica à vontade aí para depois perguntar mais e tentar esclarecer melhor. A princípio, o que a gente sabe é que quanto mais velho, fica um pouco mais difícil. Mas, às vezes, não é questão só de ficar mais difícil. A gente não conhece o histórico dessa pessoa, não sabe quais foram os meios que foram utilizados nas tentativas de alfabetização. De repente, não foi a via certa para essa criança. Então, às vezes, né, desse adolescente. Então, a gente tem que estar bem atento a isso. A Juliana também fez uma pergunta, né? Vai passar, então,
o método fônico seria sempre mais importante, né? O alfabeto não teria muito sentido para um autista não verbal. Eu acho que não, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Lógico que a gente tem que saber quando usar um e quando usar o outro, né? Se eu estou dando uma dica sonora, né? Eu quero que a criança pegue, mas se de repente eu tiver mais dificuldade com essa, eu posso entrar com uma dica visual, né, para poder ajudá-lo nesse processo. Então, sabendo, né, onde você quer chegar, como que é o seu aluno, o seu filho, eu acho que tudo pode ser usado desde que eu saiba o que eu estou fazendo. Eu não posso chegar e começar a misturar tudo. Né? Mas quando eu tenho propriedade para poder transitar entre o método fônico e o alfabeto também, eu posso fazer esse trabalho sim. Até porque faz parte, e nem sei se seria o método fônico especialmente, mas a consciência fonológica faz parte do processo de aprendizado. Então, quando a gente pega o método fônico puro, ele de fato só trabalha os sons. O foco deles é muito mais o som do que qualquer outra coisa. Quando a gente pensa que essas coisas coexistem entre elas e que é uma associação dessas informações que fazem o sucesso do aprendizado, então a gente vai criando uma rede. E aí a gente volta para o processo de associação. Se eu não conheço o alfabeto e sei o som, eu não tenho referência do que esse som representa. Mas se eu conheço a letra sozinha e não sei que som ela faz, eu também fico perdida, porque aí eu faço exatamente isso. Soletro e falo outro nome, como fez a sua filha na buzina. Então, eu soletro letras, eu até conheço as letras, mas eu não sei que som elas fazem. Claro que na idade dela, ela era muito pequena. Então, nem é o esperado que ela tenha domínio do processo de consciência fonológica. Mas é importante a gente entender que as duas coisas coexistem, que não existe uma, como você bem colocou, anulando a outra. É uma rede de informação que eu preciso ter consciência e o momento certo de usar cada uma delas. Então, não adianta lá para criança de 2 anos, como era sua filha, falar, não, F não faz som de de buzina, F faz som de... Você tá maluca? Né? Isso aí tá errado. Não, naquele momento, ela estava demonstrando uma associação de informações muito significativa, que não são adequadas para o momento da leitura. Simplesmente porque ela estava fazendo associação de sons que não tinham nada a ver. Mas o que era esperado naquele momento com 2 anos? Aliás, ela fez muito mais do que era esperado para ela aos 2 anos. Né? Então, ela estava muito aberta e predisposta a esse tipo de conhecimento. Talvez uma outra criança teria vivido a mesma experiência que ela e não teria a mesma habilidade que ela. Então, isso também, como eu comentei dos meus filhos. Mas acho que é importante entender isso. Não existe... um método, a gente está muito acostumado com isso, né? De achar que tem um método que vai solucionar todos os problemas, que vai ajudar a gente a sozinho, né? Encontrar a solução mágica para chegar nesse processo de alfabetização. E a gente sabe que não é assim. Então, e aí acho que a gente precisa se enriquecer com tudo isso que foi feito de descoberta ao longo de todo esse processo de estudos na aquisição dessa habilidade. O quanto que essas coisas precisam coexistir e ser colocadas no momento exato para essa criança conseguir atingir o aprendizado. Acho que é bem isso que você falou, né? Não é mágico, né? Então, até a semana retrasada eu estava fazendo uma anamnese com uma mãe e a mãe falou assim, o filho dela tem 15 anos, ela falou assim, quanto tempo que você acha que ele precisa de estimulação para a questão da alfabetização? Aí eu falei, olha, normalmente, eu falaria que ele precisaria de todo dia, porque ele não está na escola. Eu falei, ele precisaria de todo dia. Que tivesse um momento. Agora, se ele não estando na escola, quem que vai fazer isso? Né? Vocês têm condições de que ele faça todo dia essa hora? Que ele faça essa estimulação? Porque assim, principalmente no início, tem que ter, né? Eu atendo uma outra menina também de 7 anos que está muito atrasada. A escola no ano passado, no ano retrasado, não fez atividade. No ano passado não conseguiu atingir, a escola estava doida para achar um diagnóstico para ela, mas enquanto não apareceu um diagnóstico, por mais que eu estivesse orientando, estivesse falando como que eu estava fazendo aqui, nada foi feito, né? Estava esperando que tivesse um diagnóstico. E é o que eu falo para a mãe dela, eu atendo ela 2 vezes por semana, mas ela precisa de todo dia de momento de intervenção. Então a escola é fundamental para isso, né? Esse ensino estruturado,
organizado, ele faz toda a diferença, né? Por mais que as escolas tenham uma proposta mais aberta hoje, como a gente né, diferente de quando a gente estudava, né, quando a gente era do prezinho, as escolas têm uma proposta mais aberta, mas é estruturada, não é assim, cada um faz o que quer na hora que quer, não, a gente vai direcionando. Então, para esse caso, né, quando a gente fala de alfabetização, não tem jeito, né, as crianças que não têm dificuldade, elas vão olhando o universo das letras, né, as palavras, as placas, o nome do canal, o número do canal. E as crianças que têm um pouco mais de dificuldade, né, não conseguem nem perceber as dicas que tem no ambiente. Então, a gente precisa ter, né, fazer esse direcionamento. Então, não existe mágica, né? Então, quando vocês perguntam aqui, né, eu sei que o nosso tempo está acabando, né? Vocês perguntam aqui, tem um jeito de alfabetizar, né? Quando a Bianca já falou um pouquinho disso, né? Quando eu estudava era totalmente diferente. Então, assim, não tem um jeito, né, de alfabetizar, né? A gente sabe que existem várias propostas e que a gente vai ter que achar qual se encaixa melhor para aquele aluno, né, para aquela pessoa que está sendo estimulada. Né? Lógico que eu tenho as minhas preferências, eu gosto de uma forma de trabalhar, a Bianca gosta da outra, tem aluno meu que vai se beneficiar da minha, tem uma que vai se beneficiar da ideia da Bianca, mas a ideia é a gente não se fechar neste mundo, né? O meu trabalho é assim, ponto final, né? Na verdade eu tenho que estar aberto e falar assim, ó, ele não está se beneficiando dessa forma que eu estou estimulando, então vamos tentar para o outro lado aqui. Por isso que Tá o professor bom? não pode ter esse método do coração, ou esse método quase que um time de futebol ou uma religião. A Sim. gente não pode, porque se eu estou na sala de aula e eu tenho 30 crianças, eu preciso ser flexível e observadora e cuidadosa o suficiente para observar que algumas crianças evoluíram com aquela estratégia. Agora, aquelas que não evoluíram, que estratégia que eu preciso utilizar para elas? E acho que aí também fica uma dica para as famílias, da mesma forma que a deficiência não determina a ausência de inteligência, quando a gente percebe uma escola, uma professora, tentando se esconder atrás de um diagnóstico para justificar a ausência de estratégias e de atividades e que não permitem que a criança evolua, que o problema não é a criança, é ela. Sim, Então, sim. é o recurso que ela está usando. Ok, que talvez ela não esteja preparada para isso. Mas aí faço um relato pessoal aqui. A primeira vez que eu assumi uma turma do ensino fundamental numa escola pública, eu tinha uma criança com deficiência mental grave, e eu não sabia nada. Eu nunca tinha, na verdade, para dizer que nunca eu tinha convivido com uma criança com deficiência na minha infância, mas que era um vizinho. Então, não era uma criança muito próxima que eu via com muita frequência. Na minha escola, ao longo da minha infância toda, eu nunca tive contato com uma criança dentro da escola ou da sala de aula com deficiência. O meu primeiro contato com essa criança foi enquanto professora. Eu não sabia nada. Aí, eu olhei para aquela criança e disse: bom, pensei comigo, não sei fazer nada, mas sem fazer nada ele não vai ficar. Então eu vou encontrar uma possibilidade, vou encontrar uma estratégia para ajudá-lo. E aí então a gente começa a ler, pesquisar, né? A internet nem era tão difundida, não existia toda a informação que existe hoje. Então eu fui buscar recursos em outras situações, grande parte das vezes, e comecei também a observar o comportamento desse aluno, o que chama a atenção dele. O que ele se interessa, do que ele gosta. E a partir daí, então, eu comecei a buscar informações, formação, curso, leituras que me abrisse os olhos para esse universo. Então, se eu tivesse dito, bom, ele tem deficiência intelectual, então é grave, então, ele não vai aprender nada, então deixa ele aí. E eu vou viver minha vida e vou dar aula como se eu não estivesse enxergando essa criança. Então, isso é algo que a gente, enquanto família, precisa cobrar das escolas. A gente não pode deixar que as crianças sejam colocadas ali só para ocupar um espaço físico. A inclusão é muito mais do que ocupar um espaço físico. Isso é só estar junto. A gente precisa fazer alguma coisa. Então, claro, a gente precisa sim ter essa parceria, ter esse envolvimento, não chegar lá brigando tal, mas a gente também precisa saber exigir aquilo que a nossa criança precisa. E acho que uma das coisas que ajuda nesse processo de
de escolhas e de determinações de objetivos para aquela criança, porque se precisa de uma adaptação, de uma adequação, ela vai acontecer, não é isso, a gente não tem que obrigar que aquela criança faça igual às demais se ela não está pronta para isso, mas é o plano de ensino individualizado. Então, o quanto que isso faz a diferença nesse processo de aprendizado, quando a gente elabora esse plano para a criança e caminha em conjunto com a série ano letivo que essa criança está, mas que tem as especificidades daquela criança, da necessidade das características daquela criança para ela conseguir evoluir nesse processo. Sim. Vou retribuir o beijo que a Fernanda, mãe do Lourenço, me mandou. E vou fazer o comentário aí da... Quero, Fernanda, manda um para mim. Viu? Perdeu. E vou aproveitar e mandar um beijo pro Rodrigo, né, que a Giane está aí também. E a Giane falou uma coisa interessante. Ela falou, muitas vezes a escola não tem abertura até você chegar, né, e falar, e assim, você mostra, né, olha, não é assim, você não conhece o meu filho, né, você não sabe como lidar com ele. Então, ó, tem uma terapeuta que pode orientar, eu posso te auxiliar nesse... Muitas vezes a escola não tem o conhecimento e não tem essa abertura, né? Aí a Giane coloca assim, né? As professoras não querem mudar e não aceitam, né, as mudanças e as diferenças das crianças. É isso mesmo, né? Não dá para ser aquilo que a Bianca falou, eu me apropriei de um método, de uma metodologia, de uma forma de trabalhar, e desde a minha formação, da minha formatura até o dia da minha aposentadoria, é isso que eu vou usar. Não existe isso, né? Não existe isso na medicina, não existe isso na culinária, não existe isso em lugar nenhum, né? Então, não existe... Na ortodontia, na psicologia, na fisioterapia, não é tudo que é melhor. A melhor tecnologia, tudo que está de mais moderno, de mais novo. E aí, por que a professora precisa ter aquele caderno amarelo de quando ela saiu do magistério em 1900 e nada e repetir as mesmas coisas? Sendo que não tem sucesso na totalidade das crianças da sala de aula. Aí, só para ficar uma dica, se a escola for uma escola municipal, por exemplo, dentro das escolas municipais, da diretoria de ensino de cada uma das escolas municipais, a gente tem os Cefais, que são os órgãos que orientam e dão suporte para as escolas. E aí é claro que não estou dizendo que é a coisa mais incrível do mundo, porque a gente precisa pensar que todo lugar que a gente vai, seja escola, seja empresa, nós estamos lidando com pessoas. E essas pessoas têm o direito, ou talvez não, mas elas têm a capacidade de tomar algumas decisões que até fogem a estrutura da empresa que elas trabalham ou a filosofia das empresas que elas trabalham. Mas o que existe? Um suporte dentro das escolas municipais, que se chama Cefai, dentro das diretorias de ensino, que podem dar esse suporte e ajudar até nessa ponte entre a família e o professor. Tem salas de recursos multifuncionais que as crianças frequentam no contraturno. Então, acho que também vale a pena investir e buscar essa informação se a sua criança for da escola municipal. Né? No caso da Giane, o Rodrigo é de uma EMEI. O ano passado a gente chegou a fazer algumas reuniões com o pessoal do Cefai e da escola, mas tem aquilo também, né? Não adianta ter esse órgão se o professor que está na sala de aula, né, não quer, né, quer mascarar as coisas, né, quer falar que faz e não faz. Não vai ter a solução de todos os problemas, mas já um caminho, mas já é um passo a mais para as escolas que não têm esse recurso, né? Então, acho que já ajuda de alguma forma. E aí, o que a gente pode... É triste o que eu vou falar, mas ter como consolo é que muda o ano, muitas vezes muda a escola, muda o professor, e de repente pode vir uma pessoa, uma escola melhor estruturada, uma professora com uma melhor abertura para esse processo, mas assim, recorram a esses órgãos, recorram a essas pessoas que podem ajudar nessa ponte e de quebrar um pouco essa barreira do próprio professor que acontece com as crianças. E do nosso lado, né, assim, para os pais é difícil, né, muito difícil ver o seu filho, você vê que o seu filho tem um potencial que está sendo menosprezado, ou o seu filho tem uma dificuldade que não está sendo levada em consideração, então para os pais é muito difícil, mas para nós ainda nos garante o nosso trabalho, né, da gente continuar, né, nessa linha, e assim,
não só na questão do trabalho, mas também de tentar disseminar essa informação, de contagiar outras pessoas, né, compartilhar experiências, que eu acho que isso faz toda a diferença, né? Bianca, porque para lutar pelas coisas, a gente precisa ter conhecimento que elas existem, Sim. essas possibilidades, e muitas vezes a gente pode comunicar algo que a pessoa não sabia que ela tinha como recurso para buscar. Então, acho que é muito importante, e o nosso papel é sempre esse mesmo, da parceria. E é claro que os atendimentos da escola, por melhor que a escola seja, não elimina o trabalho de um terapeuta fora do ambiente escolar. Então, os terapeutas, então, quando a gente pensa fono, físio, TO, psicólogo, psicopedagogo, psicomotricista, todas essas peças são importantes para o desenvolvimento das habilidades e das qualidades dessa criança. Então, eles precisam coexistir. Eles não podem um anular o outro, né? Um acaba sendo um apoio e suporte para o outro, tanto com as estratégias com a professora, de adaptação de materiais, de estratégias nesse processo de alfabetização, quanto no atendimento direto com a criança. Então, acho que supervisão, auxiliar, adaptar material, tudo isso faz a necessidade de parceria entre essas equipes terapêuticas e dos professores. Sim. E aí a gente tem uma última questão aqui, que essa a gente vai ficar devendo, né? Porque assim, ela pede dicas, acho que o nome da pessoa acho que é Glaucia, dicas e sequências de atividade. Então, Glaucia, a gente não consegue nesse momento dar dicas, mas assim, vamos pensar que você precisa conhecer. Lembra quando a Bianca falou lá no começo da diferença do filho dela e da filha dela? Então você tem que ver como que o seu filho, o seu aluno, né, como que ele funciona, né, quais são as habilidades dele, e pegar essas habilidades e tentar resgatar para as atividades. Então, a gente vai usar centros de interesse, a gente vai usar modelo quando for necessário, repetição, a gente vai tentar atingir de várias formas. Eu vou tentar atingir esse meu aluno pelo canal visual, pelo canal auditivo, pelo canal sinestésico, pela união, né, de todos esses percursos, né? Vamos imaginar que eu tenho que ir todo dia na padaria, eu tenho sempre um caminho para ir, sigo a rua reta e viro à direita. Se um dia a rua da direita estiver interditada, eu tenho que saber quais os outros atalhos, quais os outros caminhos que eu posso fazer para chegar na padaria. Então, quando a gente diversifica a forma de apresentar as atividades, a forma de atingir esse aluno, a gente pode garantir aí que ele vai conseguir, de alguma forma, se aproximar aí da padaria dele, né? Daquilo que é esperado. Tá bom? Muitas vezes esse tema de interesse é a motivação que a gente precisa para o engajamento da atividade. Geralmente, se a gente traz uma atividade que a criança não consegue se conectar com ela, o interesse acaba em 2, 3 minutinhos. Agora, quando a gente também traz um tema que faz mais sentido, que se a criança gosta muito de dinossauro, de carro, de um personagem, a gente fazer uso desses recursos também ajuda bastante, bastante. Sim. Então, a gente vai... estamos encerrando. Eu e a Bianca, a gente está ainda com um projeto esse ano de investir em cursos. Então, Bianca, estou pondo aqui nos comentários o meu celular. Coloca o seu também. Para as pessoas que tiverem... A gente não vai divulgar esses nossos cursos, né, na página do projeto. A Bianca está pondo o link aí de um curso que a gente tem aí de alfabetização, que a gente está trabalhando com ele. É uma coisa que eu já... baseada na minha prática, mas eu estou colocando o meu contato aí, a Bianca, se quiser, ela põe o dela também, para vocês, tá bom, para a gente poder tirar dúvidas, conversar, atingir escolas. Então tem muitas escolas que acabam comprando, muitas famílias que acabam comprando um curso, oferecendo para o professor. Então assim, a gente está disposto a fazer esse trabalho. A gente tem um curso que já está pronto de alfabetização, um de adaptação de materiais, não é, Bianca? E a gente, esse mês de março, a gente vai estar fazendo, a semana que vem, um curso de formação de AT, né, aquele acompanhante terapêutico que está na escola para fazer a mediação das situações sociais e de aprendizagem dentro da escola.
também a gente no fim do ano, no fim do mês, vai fazer um curso sobre como elaborar, né, o programa de ensino individualizado. Então aí estão os nossos contatos, vocês podem nos encontrar também nas nossas redes sociais, né, Bianca Spina e Paty Fruc. Mas quem perder alguma informação pode mandar mensagem aí para o Projeto Amplitude que a mensagem vai chegar na gente de alguma forma. Tá bom? O projeto vai ajudar a nos conectar. Mas sim, isso mesmo. Fiquem à vontade de mandar direct, de mandar mensagem no celular. Às vezes, se a gente está em atendimento, eu também dou aula numa escola regular, então nem sempre a resposta pode ser tão automática quanto a gente gostaria, mas mandem lá, se identifiquem que a gente entra em contato com vocês sim, e a ideia é essa, é que a gente consiga o maior número de passar a nossa informação, a nossa experiência, a nossa vivência para o maior número de pessoas, porque o nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida das nossas crianças, que essas crianças tenham sucesso, sejam felizes, e em contrapartida não há mãe que fique triste quando percebe o sorriso no rosto do seu filho. Então, acho que essa é a parte que nos motiva sempre, né? Então, não vou falar muito porque a minha amiga é chorona, mas a ideia é essa, é a gente ver a harmonia e o sucesso e a conquista de todo mundo, porque a possibilidade de aprender, de crescer e de ser feliz, ela existe. Então, a gente gostaria de compartilhar sempre as nossas experiências positivas, a nossa expertise com vocês, para dar essa esperança e essa motivação para os pais também na sua parceria. Acho que para os profissionais da escola, os professores, o nosso recado é assim, né? Não desistam, né, dos seus alunos, né? Vocês não estão sozinhos, tem muita gente caminhando na mesma caminhada, no mesmo caminho, né? Enfrentando as mesmas dificuldades, superando os obstáculos. Então, assim, vamos procurar uma rede de apoio, né? Alguém que a gente possa se juntar para que esse caminhar seja mais leve, mais tranquilo, né? Os pais, né, que vocês continuem tendo aí muita esperança, muita determinação, né, para lutar por aquilo que é direito dos seus filhos, né? Ninguém está fazendo favor para ninguém, né? Ninguém está falando, muito obrigado. Lógico que a gente sempre agradece, né? O que a gente quer é que o filho fique bem, mas acima de tudo isso, né? Ninguém está fazendo favor, né? Toda criança que está na escola, ela tem direito de receber uma educação adequada que corresponda às necessidades e às possibilidades que ela tem. Então, lutem por isso e a gente se vê aí nessa caminhada e nessa luta compartilhada. Isso tá bom? Mesmo. É um prazer estar com vocês. A gente só vai conseguir, eu espero, gravar esse pedacinho da live, mas de repente a gente pode fazer um outro bate-papo, abrir de novo uma próxima oportunidade para tentar fazer na íntegra e deixar salvo mais uma vez para pelo menos vocês poderem divulgar, até compartilhar lá com a professora das crianças de vocês ou com os terapeutas, caso tenha necessidade aí de ampliar essa rede de parceria, e a gente está disponível sempre. Tá bom? Então tá, pessoal. Até uma próxima. Obrigada, boa noite, até a próxima. Boa noite, tchau. Tenta salvar aí, amiga. Eu tô tentando, me esforçando, hein? Tô me esforçando. Ó, eu te enviei o link. Vê se você recebeu aí. Peraí. Você mandou no direct? Isso. Vou xeretar lá, vamos ficar aí até o que eu certeza. Beijo, Giane. Beijo no Rodrigo. Recebi. Então tá bom. Então tá. Se eu Tchau, beijo. Se eu perdido, eu te aviso. Tá bom, eu vou fuçar também. Eu vou pedir ajuda para a universitária. Por favor. Pede pro Arthur aí. Beijo, tchau. Vou pedir, tá em reunião, na hora que acabar eu chamo ele. Tá bom, beijo, tchau. Tchau, beijo.